Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos tratar da revisão da aposentadoria. Olha só, você já pensou em ter a possibilidade de melhorar o valor do seu benefício? É isso mesmo, isso é possível, o próprio INSS reconhece essa possibilidade. Agora, muita atenção, é lógico que isso não é tão simples de ser feito, tá bom? Eu vou te explicar como que está aqui nos termos do INSS. Trata-se de uma previsão antiga já, tá bom? Não é nada muito novo, mas existe uma nova regulamentação. Como eu já falei aqui no canal, agora nós temos a Instrução Normativa 128 de 2022. E essa instrução normativa, ela veio com 10 anexos. Hoje eu estou aqui com o livro 8 dos anexos, tá bom? Que trata da portaria 997 de 2022. E olha só o que é essa portaria. Revisão, tá bom? Vamos ver aqui no artigo 1º o que diz, ó. Revisão é o procedimento administrativo para a reavaliação dos atos praticados pelo INSS, observadas as disposições relativas à prescrição e à decadência. A revisão pode ser processada para benefícios já concedidos ou para benefícios indeferidos, com ou sem apresentação de novos elementos. Ou seja, o INSS ele pode rever os seus atos e, lógico, que dentro desses atos está a concessão de aposentadoria, a concessão de outros benefícios, né? E o cálculo do valor desse benefício. Então, aqui a gente consegue rediscutir dentro do próprio INSS um benefício que foi concedido, o seu valor e o seu valor, tá certo? Então, essa aqui é a nova portaria que regulamenta a revisão de benefícios lá no INSS. A gente tem que seguir isso aqui para que o nosso pedido possa ser aceito. E não apenas isso, né? É importante que a gente leve lá para o INSS os fundamentos desses pedidos para que possa ser analisado e a gente consiga ter êxito, tá? Porque não adianta simplesmente fazer o pedido lá, não apresenta nenhum elemento novo para o INSS, não justifica esse pedido, né? Então o INSS ele vai olhar aquilo, tá, tudo bem, mas e aí? Em que pese a instrução normativa, a instrução normativa não, essa portaria, em que pese essa portaria de dizer que haverá uma revisão, tá? A gente há de convir que é muito complicado revisar algo que você não sabe o que tem que revisar, simplesmente reanalisar todos os atos. Se esses atos foram praticados de forma regular, dentro do que já estava previsto, dentro das informações que já constam no banco de dados do INSS, vai ser muito difícil a gente ter uma alteração nessa situação. Então, é muito importante que a gente apresente, sim, um requerimento explicando exatamente o que a gente quer que seja revisto, explicando onde que está o erro do INSS e, se for o caso, apresentando também novos documentos, novos elementos que comprovem aquilo que a gente está alegando, tá bom? Como sempre eu faço, tá aqui os fundamentos legais do que eu estou falando, tá bom? Então não é coisa da minha cabeça, não é questão de achismo, não é nada de dizer, pela minha experiência é assim. Lógico, a experiência conta, né? Eu já tenho quase 10 anos aí atuando majoritariamente nas questões previdenciárias. Questões previdenciárias são essas envolvendo o INSS de modo geral, então a experiência termina contando. Mas o que eu quero falar é no sentido de que está tudo devidamente embasado. Não é simplesmente que eu tirei da minha cabeça, não. Eu interpreto aqui conforme a minha experiência, mas está tudo aqui no papel. Qualquer pessoa pode conferir, né? Qualquer pessoa pode depois baixar essa portaria, esse documento, e fazer a sua própria leitura com calma e tirar as suas impressões, tá bom? Então vamos lá para a leitura. Lembrando, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá certo? Se ficar com dúvida ou tiver sugestão de pauta, deixa nos comentários. Importante também dar o joinha aí, dar o like para o algoritmo entender que esse conteúdo é importante, né, para ele distribuir para outras pessoas. E você também pode ajudar compartilhando aí no Facebook, no WhatsApp ou em outras listas que você tenha, tá bom? Legitimidade, então vamos fazer a leitura da portaria para a gente seguir um roteiro. Eu não vou ler ela integral, tá bom? Eu vou ler até o artigo 20, porque é a parte aqui que mais interessa.
Depois do artigo 20, lá para o 21 em diante, são situações bem específicas que eu não vou abordar aqui. Até o artigo 20 é uma situação mais geral que pode ser aplicada a um número indeterminado de pessoas, tá bom? Depois do artigo 20, lá para o 21, são situações mais específicas que eu não vou abordar nesse vídeo. Mas lembrando, se você tiver dúvida, se você quiser algum esclarecimento, pode deixar nos comentários que a gente volta a produzir novos vídeos aqui. Então vamos lá para a nossa leitura. Legitimidade para solicitar a revisão. Basicamente, legitimidade quer dizer quem pode fazer esse pedido de revisão, quem pode solicitar essa revisão, tá bom? Então, olha, até o artigo 3º já começa. Podem solicitar revisão. O titular do benefício, então, eu mesmo estou recebendo uma aposentadoria, eu próprio posso fazer o pedido de revisão, tá bom? O representante legal, então, por exemplo, a gente tem um caso aqui no escritório em que uma pessoa está interditada. Quem cuida do benefício dela é um parente. Então, esse parente que tem a representação legal, né, tem um procedimento lá de curatela, esse parente que tem o termo de curatela pode fazer o pedido de revisão do benefício, tá certo? O procurador, no caso um advogado constituído, né, ou outro representante aí, mas normalmente o advogado. Os dependentes observados o parágrafo 2º, o próprio INSS, então olha que interessante, o próprio INSS ele pode promover a revisão dos atos, tá certo? Isso aqui é baseado em questões de direito administrativo, em que a administração pública, ela tem direito, ela não tem só o direito, mas ela também tem o dever de rever os seus atos, caso haja qualquer tipo de suspeita em que aquele ato está eivado de alguma irregularidade, tá certo? Então, se tem algum vício naquele ato, tem algo que macula o ato tornando ele ilegal, a própria administração pode fazer a revisão. E aqui nada mais é do que um conceito, então, de direito administrativo, nesse caso aplicado ao direito previdenciário, tá bom? Subprocuradoria da Perícia Médica Federal, nos casos dos benefícios em que a atuação da Perícia Médica Federal é indispensável no processo de reconhecimento do direito. Os órgãos de controle interno, então aqui a gente pode estar falando de repente da ouvidoria, ou externo, pode ser o caso também de uma atuação aqui do Tribunal de Contas da União, junto do INSS, e que tem a recomendação para que o INSS promova a revisão de alguns benefícios, tá certo? Parágrafo 1º. Na revisão também será processada, a revisão também será processada em decorrência de decisões recursais e judiciais. Ou seja, houve um recurso, você teve a decisão do INSS, você não concorda com aquela decisão, você apresentou um recurso, e aí a Câmara de Recursos dá uma decisão que manda rever aquele ato, pode acontecer, ou ainda de uma decisão judicial, você não concordou com a decisão do INSS e foi para a via judicial, tá certo? No caso de requerimento de dependentes beneficiários de pensão, da pensão por morte, o pedido de revisão deve ser estendido ao benefício originário de titularidade do instituidor, respeitado o prazo decadencial. Então, vamos lá. O que quer dizer isso aqui? Por exemplo, você é casado com uma pessoa que recebe uma aposentadoria e ela vem a óbito. Nesse caso, você tem direito a receber a pensão por morte. E aí você acha que a aposentadoria, não que a pensão por morte, tá bom? Muita atenção nesse detalhe. Você acha que a aposentadoria dessa pessoa foi concedida de forma errada, com valor errado. Então, você pode fazer o pedido de revisão da aposentadoria, tá bom? Agora, eu acho que o cálculo da pensão por morte foi errado, então eu vou fazer o pedido da pensão por morte. O que esse parágrafo aqui quer dizer é que eu como beneficiário da pensão por morte, estou autorizado a fazer o pedido de revisão da aposentadoria que gerou essa pensão por morte. Basicamente é isso. Só que, claro, respeitado o prazo decadencial. Então, nesse caso, o prazo decadencial, ele conta lá da concessão da aposentadoria. Então, vamos supor que essa pessoa já é aposentada há 15 anos e agora ela faleceu e deixou a pensão por morte, tá bom? Então, nesse caso, 15 anos a gente já extrapolou o prazo de decadência, então não tem mais como revisar.
Agora ela é aposentada lá há 5 anos. Então, nesse caso, eu consigo fazer o pedido de revisão da aposentadoria que deu origem à minha pensão por morte, tá certo? Data do pedido de revisão. A data do pedido de revisão, DPR, será fixada na data do requerimento, em se tratando de revisão a pedido do interessado. Então, né, vai ser fixado lá na data que você fez o protocolo administrativo no INSS, fazendo o seu pedido de revisão do benefício. Vai ser fixada também na data do pedido de instauração do processo administrativo, em se tratando de revisão de ofício decorrente de apuração de irregularidades. Então, o INSS apurou lá que tem algum tipo de irregularidade, a data vai ser fixada na data em que o processo administrativo for aberto para apurar essa irregularidade, tá bom? Lembrando que nesse tipo de caso aqui, o segurado deve ser comunicado para que ele apresente defesa, certo? Agora, eu sei que muitas vezes o INSS ele corta sem chamar a pessoa, tá bom? Mas o correto é chamar. E aí, se você foi surpreendido com uma situação desse tipo, cabe propor medidas judiciais aí para tentar restabelecer o benefício enquanto você discute a regularidade ou não do benefício na via administrativa. Isso é o que deve acontecer, tá bom? Eu sempre falo também que uma coisa é como deve ser, outra coisa é como que a administração faz, tá? Então, o certo é notificar o segurado para que ele apresente defesa. Como que a administração faz? Infelizmente, nem sempre essa notificação acontece, tá certo? Data do pedido de revisão também vai ser fixado na data do parecer técnico que determinou a revisão, em se tratando de revisão de ofício decorrente de procedimentos internos, tais como auditagem de pagamento ou compensação previdenciária. Na data informada na lei, em se tratando de revisões legais, ou não havendo data expressa, na data em que passar a vigorar. Ou seja, se veio lá uma lei que determinou uma forma de revisão, vai ser a data que a lei colocar lá como sendo a data da revisão. Se a lei não colocar nenhuma data específica, vai ser a data em que a lei passou a ter vigor. Normalmente, mas pode ser diferente, mas normalmente a legislação no Brasil entra em vigor na data da publicação, tá certo? Você pode pegar qualquer legislação, ou pelo menos a maioria das leis, vai ter lá no último artigo, normalmente, né? Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Normalmente é assim que acontece. Mas existem situações diferentes, sendo que essa é a regra geral, tá bom? Na data informada, na data informada em juízo, em se tratando de revisões judiciais. Então, muita atenção aqui, se você é advogado que está acompanhando esse vídeo, atenção, porque é importante que o juiz especifique a data que deve ser aplicada à revisão, tá bom? Senão, a gente pode ter algum tipo de surpresa. Então, é importante que o juiz fixe lá qual vai ser a data, tá bom? Inclusive, aqui no parágrafo 1º diz assim, ó, nas hipóteses do inciso 5, ou seja, das revisões judiciais, não sendo informada em juízo a data do pedido de revisão, a mesma será fixada na data da sentença. Então, olha só o tamanho do prejuízo que você pode ter. De repente, você apresenta lá um pedido de revisão, esse teu processo está tramitando por 1 ano, 2 anos, até 3 anos, às vezes até mais do que isso, tá certo? Eu, particularmente, tenho processos aqui de revisão que já vão aí para casa de 5 anos, 6 anos, esperando ainda uma resolução definitiva. E olha só, aí de repente a data da revisão vai ser fixada na sentença. Olha só o prejuízo que isso pode trazer para o cliente e para o escritório também, né? Mesmo que a gente considere aqui um salário mínimo, vamos fazer uma conta rápida assim de cabeça. Vamos lá, 6 anos. A gente está falando de 72 meses. Vamos colocar o salário mínimo em R$ 1.000, tá bom? Sem grandes discussões, que há um tempo atrás era um pouco menos, agora está sendo um pouco mais, mas só para a gente visualizar, ter mais ou menos uma baliza. Então, 6 anos de processo, são 72 meses, em R$ 1.000 o salário mínimo. A gente está falando de 72 mil. Olha só o tamanho do prejuízo para o cliente
se o juiz não fixar a data aqui, né, de forma expressa. Então, é importante ficar muito atento aqui com esse detalhe. Se você está sem advogado, é importante ficar atento lá e tentar, né, falar com o juiz, fazer algum termo pedindo para que seja fixada essa data, ou procurar a Defensoria Pública da União, caso você não queira ter gasto com o advogado, mas muito importante aqui é um detalhe que pode gerar realmente um prejuízo bastante significativo. Em se tratando de revisões judiciais, objeto de ação civil pública, deverão ser observadas as orientações constantes na ACP, expressas em ato normativo próprio, tá bom? Então, vai ter ato normativo próprio aí para essas revisões que decorrem de ação civil pública. Vamos lá, revisão a pedido, né? Então, quando o segurado faz o pedido. Quando, do procedimento da revisão, deverá ser analisado o objeto do pedido, bem como realizada a conferência geral dos demais critérios que embasaram a decisão. Então, como eu disse, né, o INSS ele vai fazer uma reavaliação geral dos critérios de concessão, de tudo que aconteceu no processo administrativo, lá que concedeu o benefício. Independentemente do solicitante da revisão, a Conferência Geral dos Critérios que embasaram a decisão deverá ser realizada no primeiro requerimento de revisão, sendo que nas solicitações subsequentes, a análise ficará restrita ao objeto do pedido. Então, se ocorrerem pedidos sucessivos, né, de revisão do benefício, apenas na primeira revisão vai ter essa revisão geral, né, essa reanálise geral. Nos demais, a gente vai pegar somente o que está sendo pedido. Fica dispensada a conferência dos critérios que embasaram a concessão quando se tratar exclusivamente de revisão de reajustamento. Ou seja, você pediu a revisão apenas em razão. Você não discorda, por exemplo, do valor em que o seu benefício foi concedido, mas você discorda do valor em que ele foi atualizado. Então, vamos supor, 2021, lá em julho, você começou a receber o seu benefício de aposentadoria. E aí, em 2022, você teve um pequeno acréscimo, né, em razão do reajuste. Você está discordando exclusivamente desse percentual aqui de reajuste, né? Você alega que o INSS aplicou de forma errada a tabela, e aí você quer recorrer apenas disso. Não está atacando, você não está dizendo que o valor da concessão foi errado, você está dizendo que apenas o reajuste, apenas o valor de 2022 está errado. Então, nesse caso aqui, também fica dispensada essa conferência geral. Para todas as espécies de benefícios deverá ser observado o reconhecimento do direito em conformidade com a legislação pertinente à época do fato gerador. Parágrafo único. Em se tratando de pensão por morte ou auxílio-reclusão, deverá ser observada a legislação vigente à época do fato gerador, no que concerne aos percentuais de cálculos e cota, tá bom? Então, a gente fala em direito aqui que é tempus rege actum, tá bom? É a lei do tempo que rege o benefício. Então, se quando você passou a ter direito lá a uma pensão por morte, por exemplo, tinha direito a receber 100% do valor, é isso que vai ser aplicado, vai ser a legislação da época, e não a legislação de quando você fez o pedido de revisão. No processamento da revisão do benefício, sendo observado que este é precedido de outros, deverá ser realizada a revisão em todos os benefícios a partir do benefício de origem, ressalvadas as hipóteses de decadência. Para fins de verificação da decadência, deverá ser observada a data do pedido de revisão. Os efeitos financeiros e as prescrições dos valores, os efeitos financeiros e a prescrição dos valores resultantes de revisão realizada em benefício precedente deverão observar a data do pedido de revisão da revisão, salvo nos casos de redução de renda, quando serão contados a partir da data da comunicação desta redução ao segurado. Dos benefícios indeferidos. Os benefícios indeferidos poderão ser revisados, devendo ser observado o seguinte: se não houver apresentação de novos elementos
o INSS efetuará análise do ato de indeferimento. Ou, se houver apresentação de novos elementos, o pedido será analisado como um novo requerimento, ressalvado o disposto no parágrafo 1º. Então, vamos ver o que diz o parágrafo 1º. No procedimento de revisão de benefício indeferido, deverá ser verificada a possibilidade de reforma do ato com os elementos originais do processo, situação em que será mantida a data de entrada do requerimento inicial e desconsiderados os novos elementos apresentados, uma vez que os efeitos financeiros serão desde a 10. Ou seja, se você consegue, e aqui eu até falei isso no começo do vídeo, é importante apresentar um pedido, uma petição, explicando exatamente o que você quer que seja revisto. Então, o benefício foi negado, você apresentou uma petição, conseguiu provar que com base nos elementos, com base nos documentos que já estavam no primeiro pedido, o INSS podia conceder o seu benefício, independente de ter apresentado novos documentos ou não, aí você vai conseguir ter a concessão do seu benefício desde o primeiro pedido administrativo. Então, olha só como que é importante a gente ter algo bem embasado, bem fundamentado, né? Não adianta, como eu sempre falo aqui, não adianta fazer um pedido lá no INSS, cruzar os dedos, fazer figa e achar que tudo vai dar certo. Não é desse jeito que funciona, tá bom? Então, tem que estar bem fundamentado, tem que apresentar os elementos, tem que especificar o que você quer que seja revisado. Isso é a maneira correta de fazer. Parágrafo 2º, para fins de atendimento ao inciso 2, em sendo verificada a possibilidade de deferimento, deverá ser solicitada a anuência do requerente quanto à reafirmação da data de entrada do requerimento para a data do pedido de revisão. O pedido de revisão da decisão indeferitória confirmada pela última instância do Conselho de Recursos da Previdência Social não será apreciado, exceto se apresentado novos elementos, devendo ser observado o inciso 2 do artigo 8º. Então, se você apresentou recurso, né, ficou recorrendo, e foi analisado pela última instância lá do Conselho de Recursos da Previdência Social, nesse caso, não cabe o pedido de revisão administrativa para os benefícios indeferidos. Então, aqui, a única alternativa que vai ser possível é ou um novo pedido administrativo, né, gerando um novo processo desde o início, lá desde o marco inicial, ou um pedido pela via judicial, tá bom? Então, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Foram 9 artigos e a gente vai ter um vídeo aí de parte 2 para continuar os comentários artigo por artigo, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.